Fala aí, meu amigo, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Muito bem, muito bem. E aí, galera? Sejam muito bem-vindos, todo mundo aí. Muito bem, isso aí. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. A gente vai falar aqui sobre pornografia e vazio existencial. Vou bater um papo aqui com o Dr. Saulo Barbosa. Tá beleza? Então, vamos chamar o Saulo aqui pra gente falar. É um tema muito bom, um tema muito bom. E o Saulo é um cara muito bom mesmo. Vocês vão curtir. Vamos lá então? Deixa eu convidar o Saulo aqui. Opa, boa noite. Boa noite, Saulo. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo, Miguel? Prazer estar aqui com você hoje. Agradeço o convite aí. Fico feliz de falar com você sobre um tema tão importante quanto esse, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu fico muito feliz mesmo de poder bater esse papo contigo aqui, né? Eu sou admirador assim do teu trabalho assim de longe, né? E fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite, né? Ter aceitado o meu convite de fazer essa live sobre esse tema que, né, quanto mais o tempo passa, quanto mais os anos passam, mais a coisa é emergente, né? Mais a coisa é importante da gente falar, né? Pornografia e vazio existencial. Uhum. E cada dia mais, Miguel, eu vejo mais casos, né, desses aqui no meu consultório. E, assim, para quem não sabe, meu nome é Saulo Barbosa, né? Sou médico psiquiatra. Eu moro aqui em Montes Claros e tenho aqui no meu consultório muitos pacientes. E, na verdade, quem traz essas queixas para mim, muitas vezes são as mulheres, né? Eu tenho, a maioria dos meus pacientes aqui são do sexo feminino, né? E não é raro, na verdade é bem frequente eu receber aqui queixas dessas mulheres de que os seus maridos estão assim com um certo desinteresse sexual ou estão tendo dificuldade até para chegar ao orgasmo, mesmo para ter uma ereção, né? E aí eu sempre digo que, assim, excluindo-se uma causa biológica, né, assim, através de exames, né, esse homem deveria ir procurar um urologista, alguma coisa desse tipo, e excluindo-se isso, a primeira, o primeiro vilão, o primeiro suspeito, né, é, sem dúvida, o uso de pornografia. E aí tem algumas mulheres até que depois me relatam, assim, que acham que a gente tem bola de cristal, né, assim, que eu digo que é o principal suspeito, a principal coisa que vem atrapalhando os homens nesse sentido. Porque as mulheres, elas ficam muito sentidas, elas ficam com a autoestima muito baixa, né? Acreditando que o seu marido, seu companheiro, não está mais se sentindo atraído fisicamente, né, por ela, começam a se achar feias, né, ou com algum problema no corpo, alguma coisa assim, e elas passam a acreditar que o problema está nelas, né? E na verdade, não. Na verdade, quando a gente vai ver, elas às vezes, né, tentam conversar com esse marido e em algum momento ele acaba admitindo que ele está fazendo uso de pornografia, né? Então, assim, já é um problema bastante frequente aqui no meu consultório. Pois é, eu já vi assim, a gente tenta de certo modo explicar por que isso acontece, né? O sujeito fala assim, ah, mas pornografia tá aqui, né? E ereção tá aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que eu assistir pornografia vai me dar um problema de ereção, né? E a gente vê algumas explicações, né? Até biológicas aí, né? E uma coisa que eu sempre falo muito é que o estímulo visual da pornografia né, é mais ou menos, dá para a gente explicar por condicionamento, né? O estímulo, ele é visual, né? Então o sujeito ele se condicionou a ter ereção a partir daquele tipo de estímulo. Né? Na relação sexual real, a mesa vira, né? Quer dizer, ali tem toda a realidade do fenômeno acontecendo, né? Com outros estímulos, né? Com cheiro,
ouvido, tato, vários outros estímulos acontecendo, e daí o sujeito não consegue ter atenção. Uma outra coisa que dá para a gente entender também muitas vezes o certo medo do real, um certo medo da experiência concreta, quer dizer, então, como eu tenho uma certa fobia, né, de mulher real, né, a mulher que está atrás de uma tela, né, que é a mulher que não existe, ela é mais controlável, né? Ela não existe, mas ela é mais controlável, né? Então, daí acontece a seleção. Quando eu vou para a mulher real, aquilo me oferece algum perigo. Faz sentido, Sol? Não, completamente. Tem um grande autor, né, um psiquiatra chamado Norman Doidge. Ele tem um best-seller que fala sobre neuroplasticidade cerebral, né? Antigamente acreditava-se que o cérebro, ele uma vez lesado, ele não tinha mais como alterar, né, ou ter uma certa plasticidade. Hoje a gente já sabe que não, né? Na verdade, o cérebro ele vai ainda ter essa capacidade de se moldar a depender das condições externas, né? Então, há uma frase muito utilizada, né, na psiquiatria, na neurologia, que é neurons that fire together, wire together, né? Então, assim, estímulos que são disparados juntos, eles se entrelaçam, digamos assim, né? Então, o que que essa pessoa, esse homem ou essa mulher que está consumindo pornografia, o que que ele está fazendo? Ele está associando, né, a ereção com esse estímulo visual da pornografia. Então, acaba que uma coisa passa a ser condicionada à outra. E é bem isso que você falou. Quando essa pessoa está diante de um ser humano real na frente dele, esse ser humano real ele não consegue estimular tanto assim o sistema de recompensa dessa pessoa e assim conseguir ter uma ereção. E aí, Miguel, a gente também reflete sobre a evolução da pornografia, né? Como que isso se deu nos últimos anos. E, na verdade, a gente observa uma piora muito intensa depois que surgiu a internet de banda larga. Porque aí começou a ter um outro tipo de pornografia, né? Não sei, dependendo da idade de quem está nos assistindo, essa pessoa vai lembrar que antigamente os homens, né, e as mulheres estavam habituadas com a pornografia estática, né? Assim, era revista, né, de pornográfica, né? E aí, em primeiro lugar, que essa imagem estática, ela não é capaz de estimular cerebralmente, né, com tanta intensidade os níveis de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, que é o neurotransmissor envolvido lá no sistema de recompensa. Então, assim, tudo que a gente faz, que é prazeroso, ativa, em alguma maneira, o sistema de recompensa e eleva os níveis de dopamina. Então, só para as pessoas terem uma ideia do que a gente está falando, quando a gente está vivendo a vida e tal, a gente tem níveis basais de dopamina. Então, bom, geralmente, assim, no seu trabalho, no estudo, enfim, fazendo coisas normais do dia a dia, a dopamina não é tão elevada, assim, ela tem níveis basais. Quando acontece algo bom, essa dopamina eleva em cerca de 10 vezes. Quando a gente é exposto a uma pornografia de banda larga, que é essa que a gente tem hoje em dia, esses níveis de dopamina se elevam até 1000 vezes. Então, isso é muito desproporcional ao que a realidade pode oferecer. E aí você imagina esse cidadão acostumando o cérebro dele, dessa forma que a gente disse, né, que dos neurônios, quando eles disparam juntos, eles criam essa conexão reforçada pela dopamina. Então você imagina essa pessoa acostumando o cérebro dela a níveis de dopamina 1000 vezes maiores do que a realidade é capaz de oferecer. No fim das contas, isso vai gerar uma apatia depois, né? Porque a pessoa não consegue obter esse mesmo nível de dopamina com a realidade, com a pessoa de carne e osso ali na frente dela. Então, esse aspecto biológico, e perceba, a gente não está nem entrando no argumento moral da Sim, pornografia, sim. né? Só pelo aspecto biológico, a gente já consegue provar e mostrar como é danoso, né, o consumo de pornografia. Mas eu estava dizendo sobre o tipo de pornografia, né? Então, antigamente, o que o cidadão tinha que fazer? Ele tinha que ali
numa banca de jornal, por exemplo, e havia associado, junto com esse consumo de pornografia estática das revistas, um certo constrangimento, né? Então a pessoa tinha que ir ali comprar, passava ali uma certa vergonha. Então a busca pelo prazer, ela estava associada com o que a gente chama de punição, né? Digamos assim. Tinha um certo constrangimento, tinha um estímulo que não era só prazeroso ali junto, no processo de Era consumo. um preço a pagar ali. Exatamente, o preço a pagar. Ou então, naquela época do VHS, né, que a pessoa tinha que ir lá alugar, então acabava que o acesso que o cérebro dela tinha à pornografia passava também por algum tipo de estímulo negativo, né, com constrangimento, alguma coisa aversiva ali nesse processo. E aí a gente começa a ter a internet. Num primeiro momento, na internet, você tinha ali aqueles vídeos que tinham que ser baixados, e aí tinha todo aquele risco de vir com vírus junto, e aí a internet não era tão boa, e aí demorava muito. Enfim, o processo tinha obstáculos. Agora, quando a gente começa ali nos anos 2000, 2000 e pouco, a ter internet de banda larga, aí a coisa começa a ficar muito mais séria, né? Principalmente quando entraram aqueles sites que são no estilo do YouTube, né? Assim, que você não baixa o vídeo, você simplesmente ele carrega e aí com a internet de banda larga isso carrega assim, em questão de segundos, né? Então aí, o que acontece se a gente for pensar cerebralmente, né? Se a gente fosse pensar como se fosse um gráfico? Não é mais aquela pornografia que tem, por exemplo, uma imagem estática e aí a pessoa tem que se utilizar da imaginação, por exemplo, né, e tal. E aí, se a gente fosse pensar num gráfico, a coisa ia se elevando muito devagar até atingir um certo ápice e depois aquilo diminuiria. Quando a gente vai para essa pornografia de banda larga hoje, os vídeos, eles são vídeos mais curtos e é como se eles tivessem só ápice, do início ao fim. Então, isso num gráfico, né, se a gente fosse pensar no gráfico do estímulo cerebral, é como se a coisa tivesse no ápice o tempo inteiro. Então, é um super estímulo que é capaz de fazer aquela associação entre, por exemplo, a ereção e o que é necessário para estimular para você chegar na ereção. Então, você está acostumando o seu cérebro a níveis elevadíssimos, né? Assim, que a realidade não é capaz de fornecer. Então, isso não sou eu quem digo, né? Assim, tem livros, tem um livro muito bom chamado Your Brain on Porn, ou The Brain on Porn, que é quase o mesmo título de um grande estudo que a gente teve, até publicado numa revista de bastante relevância, né? Uma revista científica, que é o JAMA, e de 2014 esse artigo. E aí, nesses livros, nesses artigos, a gente tem esses relatos do efeito cerebral do consumo de pornografia, né? E esse livro, do Your Brain on Porn, é de um biólogo, que é o Gary Wilson. E esse biólogo, Exato. ele não tem religião, ele não é um cara... Ele não tem religião, ele não é cristão, nem judeu, nem nada. É um negócio assim, né, que tá aí, né, pra gente ver, e que só não vê mesmo quem realmente, de fato, não quer ver essas alterações cerebrais que a pornografia vão causando no cérebro, né? E é muito bom a gente alertar o pessoal para isso, né? E, bom, uma outra coisa que a gente colocou como mote aqui para a live, que a gente falou que a gente bateu um papo sobre essa questão do vazio, né? Como é que é essa experiência que você vê no consultório, esse vazio que o sujeito que muitas vezes o faz buscar a pornografia e que perpetua, né, para além do orgasmo ali, né? Quer dizer, o sujeito muitas vezes busca a pornografia para preencher um vazio, né? E esse vazio, na verdade, ele aumenta ainda mais, né, no pós-pornografia, né? Como é que é a tua experiência, assim, como é que você tem visto isso aí no consultório? Aqui no consultório, Miguel, eu procuro praticar o que a gente chama de psiquiatria integrativa, né? A palavra integrativa, assim, é só um nome bonito para dizer que se eu estou aqui, né, no meu consultório, eu me proponho a estar de frente de uma pessoa, eu tenho que enxergá-la em sua totalidade. Então, o integrativo vem de integral, né, o ser humano no seu todo. E eu costumo dividir isso em ao menos três aspectos, né? O primeiro aspecto é o aspecto biológico.
né? Isso é inegável, é auto-evidente, o ser humano tem um corpo, e aí tem um cérebro, que é exatamente isso que a gente estava comentando aqui agora. Então, a pornografia é capaz de lesar essa parte biológica. Em segundo lugar, o ser humano tem uma parte psicológica. E aí cada um pode chamar do que preferir, né? Tem gente que chama de mente, tem gente que chama de psique, tem gente que chama de alma, né? E fato é que lá, nessas faculdades da nossa parte, da nossa psique, a gente tem o senso comum, né? Que é, na verdade, assim, a estrutura mais básica, né? Assim, o senso comum seria, assim, a Isso. grosso modo, a reunião dos cinco sentidos, né? Então, são esses sentidos que captam a realidade, que acessam a realidade e jogam isso para dentro, né? Então, tem a famosa frase, né? Nada está no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Então, como a gente falou aqui também, a pornografia lesa isso. Então, ela lesa essa Sim. parte psicológica, essa parte do senso comum. E aí, eu coloco uma terceira parte, que é o transcendente, eu chamo de transcendente. Né? Nessa terceira esfera do ser humano estariam aí os nossos valores. É aquilo que, para cada um de nós, é o mais importante, né? Assim, são os nossos valores inegociáveis. É aquilo que me diz, que dá sentido à minha vida. Né? Aquilo, assim, aquilo pelo qual eu morreria. E eu costumo dizer que morreria no sentido de não de uma morte rápida, né? No sentido assim, entra, sei lá, um terrorista aqui, por exemplo, no meu caso, né, que sou cristão, entra um terrorista islâmico, sei lá, e vai me matar, e ele diz, ó, negue a Cristo ou você morre. E aí eu não nego, e aí ele me mata e eu morro, né? Mais do que isso, eu estou falando aquilo pelo qual você viveria, aquilo pelo qual você morreria aos poucos, aquilo pelo qual você gastaria a sua vida em prol daquele valor. Então, essa terceira dimensão, essa dimensão dos valores, ela está sendo, principalmente aí nos últimos, não sei, a gente poderia dizer, sei lá, 200, 300 anos, ela vem sendo completamente combatida, digamos assim, ou corroída, né? A gente tem tirado isso do universo do humano, principalmente aí com o relativismo e com o niilismo, né? Então, a gente chega para os nossos jovens, por exemplo, que vão para a faculdade e eles são apresentados ao relativismo no seguinte sentido de que para onde que eu vou remar, para onde minha vida está indo. Ah, tanto faz, escolhe qualquer um lado e rema, que todos os Sim. lugares, todas as direções são iguais. Né? Ou ainda pior, que são os niilistas que dizem que nem adianta remar. Né? Não é que tanto faz para qual direção que você vá. Ele diz, não adianta remar. Então, quando você exclui da vida do ser humano essa dimensão transcendente e você exclui, né, a parte psicológica também, por exemplo, utilizando linhas de psicoterapia, enfim, linhas aí que aviltam aí contra a dignidade humana, né? O que sobra? Sobra só o biológico. Então, esse cara que não tem muito essa direção, esse para onde ir, ele começa a recorrer ao biológico simplesmente para experimentar prazer aleatório, descontextualizado, né, fora de qualquer dimensão de valor. É como se eu simplesmente descobrisse um botão no meu cérebro que me dá prazer, lá da dopamina, e eu simplesmente fico apertando ele insistentemente. Agora, olha que interessante. Como que as coisas estão totalmente interligadas, né? O vício, mesmo falando em termos biológicos, quanto mais eu insisto nele, quanto mais eu me entrego a ele, quanto mais aquilo passa a ser algo constante na minha vida, mais eu me distancio daquele objetivo que eu queria. Né? Então, se eu queria ser livre e poder fazer o que eu quiser, quanto mais eu me entrego ao vício, menos livre eu sou, porque ele passa a me dominar, ele passa a cercear a minha liberdade, né? Inclusive, a palavra liberdade é usada de qualquer modo hoje em dia, né? É, Sim. entendendo liberdade como poder fazer qualquer coisa, sendo que, na verdade, a liberdade é a capacidade de escolher o bem em cada situação, né?
E o vício vem justamente para cercear isso. É a pessoa que diz, por exemplo, eu sou livre para, né, desfrutar aí da minha sexualidade com a pornografia. Só que quanto mais o cara vai para a pornografia, menos ele consegue experimentar, por exemplo, o sexo. Né? Quando ele está com a mulher na frente dele, ele simplesmente está ali incapacitado, incapaz de ter uma relação sexual com a mulher. Tá? Então, eu percebo que quanto mais a gente tira esse transcendente, quanto mais o homem vai se direcionando para esse mundo em que não há sentido na vida, mais ele recorre ao aspecto biológico. E aí a gente poderia associar, junto com a pornografia, a questão das drogas, né? A questão da bebida também. E aí até os alimentos, hoje em dia, né? As pessoas têm Sim, sim. compulsões, né? Então eu percebo muito isso. Quando, por exemplo, um exercício que eu faço aqui no meu consultório, já na parte da psicoterapia, né? É pedir para a pessoa me listar quais são os seus valores inegociáveis, né? Para eu entender na narrativa da vida dela em que momento ela está, onde ela se encontra, qual é o capítulo que nós estamos ali na biografia dela e como retomar esse eixo narrativo aí dela contar a sua própria história. E eu sou surpreendido muitas vezes, e principalmente pelos jovens, que eles simplesmente nunca pensaram sobre qualquer valor que seja. Eles estão Sim. simplesmente à deriva, estão simplesmente ao léu. Né? Isso é uma coisa absolutamente deprimente, né? O sujeito que é vivido, que vai vivendo à toa, né? É, tem uma tríade que eu me lembrei agora do professor Olavo, que ele diz a seguinte coisa, fala assim, olha, você tem três forças que levam que orientam a tua vida. É você mesmo, né? Deus e o diabo, né? E o diabo aqui pode ser entendido como o diabo mesmo, ou como as circunstâncias contrárias aos teus objetivos, né? Aos teus planos, no sentido simbólico da coisa, né? Então, Uhum. olha, Deus sempre faz a parte dele. Ele sempre vai fazer a parte dele. O diabo também, ou as circunstâncias contrárias, também sempre vão fazer a parte delas. E se você não pensa sobre a própria vida, se você não tem valores negociáveis, se você não faz, né, em última instância, a sua parte, bom, aí o diabo ficou com 2/3. Exato, E as exato. circunstâncias ficaram com 2/3, ou seja, aí você vai sendo levado a reboque. O que é um reboque? Né? É um carro que reboca o carro de trás. Ele vai empurrando o carro de trás, né? E é um negócio impressionante como que os camaradas nunca pensaram um valor negociável. Eu não sei. Eu não Exato. sei. Impressionante como a questão do vício, ela vai entrando na vida da pessoa, e aí o que começa com aquilo ali, né? Ah, não, eu sou, por exemplo, eu sou hétero, e aí vê aqui essa pornografia, não tem nada demais, isso é super normal, isso é super saudável. E aí ele começa entrando naquilo, e como a gente disse aqui no início da live, vai acostumando o seu cérebro com níveis de dopamina anormalmente altos. E aí, quando ele sai da pornografia e vai ou trabalhar ou estudar, vai viver a vida, volta, sai do quarto e vai para a realidade. A realidade não consegue atrair ele. E isso é uma tristeza tão grande Sim. que joga o cara numa apatia tremenda, tremenda, assim. Eu estou cansado de atender mulheres aqui que são mulheres jovens, são mulheres bonitas, são mulheres que querem ter uma família, né, que são casadas, por exemplo, e aí elas me descrevem o dia a dia do marido, tipo assim, ela sai de manhã para trabalhar, o cara tá dormindo ainda. E aí, assim, quando eu entendo a história, provavelmente ele ficou até de madrugada consumindo a pornografia, né? Ela volta pro almoço, o cara tá acabando de acordar, né? E depois ela volta pro trabalho, ele fica em casa, ele não é capaz nem de sair para É. procurar um emprego, né? Ou até perder o emprego por causa da pornografia também. É Sim, sim. algo constante também, né? Recorrente.
Porque o vício, ele começa a lesar essa capacidade da pessoa de entender, por exemplo, o local, né, que seria mais adequado, entre aspas, para um consumo desse tipo. Então, hoje com o smartphone, né, por exemplo, as pessoas têm acesso a isso, é muito fácil. Então, às vezes, o cara é pego pelo patrão, por alguém do trabalho dele, consumindo esse tipo de coisa e é demitido, por exemplo. E aí eu vejo essas mulheres sofrendo muito com esse tipo de companheiro, porque elas acabam tendo que sustentar a casa, né, sozinhas, e o cidadão ele não consegue nem sair de casa para procurar emprego, porque ele simplesmente não consegue engajar nas atividades da vida, porque o sistema dopaminérgico dele está completamente alterado, né? Completamente viciado mesmo. Então, hoje em dia, isso é um problema seríssimo, é um problema assim, de saúde pública mesmo, se a gente fosse pensar. E, infelizmente, né, assim, como a gente está usando aqui o Instagram para ter esse bate-papo super interessante, infelizmente o celular ele acaba sendo uma arma também assim, na mão, principalmente dos jovens. A gente tem estudos que estão mostrando que esses adolescentes têm entrado na pornografia cada vez mais cedo, né? A gente tem Uhum. aí aproximadamente 70, 80% dos homens que começaram a consumir pornografia antes dos 13 anos, né? Das mulheres isso chega aí a uns 30%, mais ou menos. E entre 15 e 29 anos, seria a idade adulta dos homens, virtualmente 100% dos homens já tiveram algum tipo de contato com a pornografia. E outra coisa interessante também, a gente está falando do vazio existencial, né? Muito dos valores que a gente tem, e aí para os pais aí que estão nos assistindo, muitos dos valores que a gente tem vêm da cultura, que são nos apresentados, ou pela cultura em si, né, pela comunidade, né, na qual a gente está inserido, ou pelos nossos próprios pais, né? Seria uma responsabilidade até maior aí dos nossos pais. Só que eu percebo também que os pais hoje em dia eles vão deixando a coisa correr solta, né? Então, por exemplo, você vê pais que têm costumes, que têm uma religião, por exemplo, e você vê que os filhos já não têm isso, né? Assim, muitas vezes antes da idade de decidir, eles já não são incentivados, né, literalmente, a ter algo cultural ou algo religioso. Os pais assim, não, eu não quero oprimi-lo, né? Eu não quero forçar nada nele, então eu vou deixando ele escolher. E aí esses pais também, né, ficam muito tempo fora de casa e, né, assim, praticamente a criança é educada por um terceiro, né, ou por uma babá, ou por Sim. ninguém, né, ou fica na casa de qualquer pessoa. E aí, bom, qual é a influência? Justamente o celular, as redes Vamos lá. sociais, né, os cantores, os filmes, né, os atores, esses influencers que a gente tem por aí, e que não por acaso eles têm mais ou menos a mesma cosmovisão. É uma cosmovisão relativista, uma cosmovisão hedonista, né? E esses valores vão sendo passados para esses filhos, que estão aí expostos às tecnologias, né, o dia inteiro. Então é aquela coisa, né? Não existe vácuo de poder, né? Algum tipo de influência vai estar Sim. sendo exercida ali sobre o seu filho. O que você vai poder escolher é se isso vai ser você, né, e sua família, ou se vai ser uma outra pessoa. Se for deixar para ser influenciado pela cultura, nós vivemos uma cultura que empurra o ser humano para o hedonismo e para o vazio existencial, Pra morte, né? para a morte. Então, a quantidade de pessoas que, até essa questão do sujeito que é adolescente e não sabe um valor inegociável, né? Esse sujeito chega aos 50 anos sem saber. Ele chega aos 50 anos de idade, né? Sem perceber que quais eram as coisas realmente importantes para ele na vida, né? Uma coisa que eu chamo muito o pessoal aqui, né, é que já está na hora, né, da gente sair dessa cultura hedonista, né, da gente sair dessa cultura, né, do botãozinho da dopamina, né, do botãozinho do prazer, né, de alimentar o cachorrinho que está dentro de nós, né.
Já está na hora da gente, né, o sujeito já tem quase 30 anos, o sujeito já tem mais de 30 anos, já está na hora dele se responsabilizar pela própria vida dele, né? Já está na hora dele, já passou da hora dele ser um sujeito que se responsabiliza pela própria vida, né? Um sujeito que se preocupa consigo mesmo, né? Eu às vezes jogo a seguinte pergunta, né? Se você fosse uma pessoa que se responsabilizasse pela própria vida, se você fosse uma pessoa que de algum modo tivesse alguma atenção para consigo mesmo, algum cuidado para com a sua própria vida, como que a sua vida estaria daqui 5 anos? Independente da direção que você quisesse dar para essa vida, se você fosse uma pessoa que se responsabilizasse pela própria vida, que cuidasse de si mesmo, você estaria muito próximo desse objetivo. Em 5 anos, 5 anos não é nem longo prazo, né? 5 anos é ali, né? Mas em 5 anos, se você fosse uma pessoa que se responsabilizasse pela própria existência, pela própria vida, em 5 anos você fazendo todo dia a mesma coisa, como que estaria a sua vida? E esse é um cenário, vamos dizer assim, paradisíaco, e a gente pode colocar, vamos dizer assim, o espelho inverso disso. Não, se você fosse uma pessoa que, né, não tivesse nenhum cuidado para consigo, se você fosse uma pessoa que estava ligando para sua vida, né, e a única coisa que você quer é apertar o botãozinho da dopamina, como que vai estar a sua vida daqui a 5 anos? Exato. E eu digo, vai estar muito pior do que hoje. Ah, mas não tem como piorar. Daqui 5 anos vai estar muito pior do que hoje. Você não imagina o quanto que isso pode piorar. O problema da pornografia é que ela tem esse caráter progressivo, que as pessoas não imaginam. Então a coisa pode ir piorando. Né? Você começa a colocar outros elementos, porque, né, a dopamina daquele vídeo que você está acostumado a ver já não entra. Então você coloca outros elementos, você começa a querer correr risco, o elemento do perigo aí. Como o Saulo falou muito bem, o sujeito perde o emprego, porque não, eu fazer isso aqui no meu emprego é de algum modo excitante. Né? E aí você começa a trabalhar daqui a pouco com a lei, né? E aí você vai, vamos dizer assim, escalando uma escada, né? E não tem fim. Né? Então esse é o cenário, assim, apavorante daqui a 5 anos. E essa responsabilização, essa responsabilidade, de algum modo, está aqui, né? Na palminha da mão, né? Literalmente. Ô, Miguel, e uma coisa que a gente observa também é como que vai escalonando até o grau de perversão nos vídeos, né? A pessoa, primeiro, ela estava acostumada ali, talvez com a pornografia de estática, né, de revista. Aí, daqui a pouco, ela começa a ir para a pornografia, né, assim, digamos assim, do sexo ali, explícito, e só que talvez o sexo explícito com uma certa historinha, digamos assim, então há um desenrolar para depois chegar no ápice do vídeo. Aí daqui a pouco a pornografia com a internet de banda larga já vai só para os vídeos que só tem ápice, do início ao fim. Daqui a pouco começa a ser introduzido aí elementos de violência, por exemplo, né? Sim. E aí cenas de sexo ali, né, brutal, né, hardcore, como eles dizem. Daqui a pouco você começa a colocar elementos assim de várias pessoas, enfim. Daqui a pouco, né, a coisa vai só escalonando, porque é justamente isso que é a característica do vício, né? É uma coisa que a gente chama de tolerância, uma característica que a gente chama de tolerância, que é o quê? Você precisar de um estímulo cada vez maior para receber aquela mesma sensação. E a outra característica que a gente observa é justamente a dependência, né? Assim, quando você fica sem aquele objeto, sem aquele estímulo, sem aquela sensação, você começa a ter sintomas de retirada, que a gente fala, né? A pessoa começa de abstinência, a pessoa começa a passar mal, começa a ter literalmente, né, crise de ansiedade, dificuldade de concentração, apatia, desânimo, humor deprimido mesmo, né? Tristeza, começa a não ver muito sentido nas coisas, começa a não ver sentido, inclusive em coisas que a pessoa gostava, né? Então, por exemplo, Exato. às vezes o cara gostava muito de jogar futebol, por exemplo, e aí, de repente, a pornografia toma uma dimensão na vida dele que ele começa a jogar bola, pra quê, né? 11 homens correndo atrás da bola. O cara nunca se perguntou isso.
mas de repente aquilo começa a tirar o colorido da vida mesmo, né? E é isso que é o interessante. Como que um aspecto biológico ele aponta para uma realidade transcendente do ser humano. Ou seja, sim, nós não fomos feitos para sermos dominados pelo nosso aspecto biológico. Não fomos feitos. Tanto o Ítalo quanto o Olavo sempre falam muito disso, né? Instinto de sobrevivência, por exemplo, né? Que é dito aí, o ser humano tem instinto. Então, instinto de sobrevivência. Poxa, quantas vezes a gente já viu pessoas se sacrificando, né? Seja por uma causa, seja por uma religião, por uma causa política, seja pela própria família, né? Alguém tem que sim. morrer e aí a pessoa vai e se sacrifica. Então, o instinto de sobrevivência não é tão forte assim. A gente consegue superá-lo quando a gente quer, quando a gente observa que há um valor em se sacrificar, ou seja, apontando novamente para a dimensão transcendente. Então, a gente observa que quando a gente se entrega ao hedonismo, que supostamente é para buscar um prazer, e aquilo começa a ser a direção da minha vida, onde que eu vou parar? Eu vou literalmente parar num beco sem saída. Eu vou parar exatamente nesse beco sem saída chamado vazio existencial. Isso aponta para uma realidade superior. Isso aponta para uma realidade transcendente do ser humano. Então, se eu começo a pautar as minhas ações simplesmente pelo aspecto biológico, eu estou me rebaixando. Rebaixando. Eu costumo falar também aqui com meus pacientes sobre o ordenamento pessoal, né? Então, em todos nós deve haver uma hierarquia, né? Então, em primeiro lugar, está o intelecto, né? O intelecto, ele acessa a realidade e ele me diz o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior, o que é verdadeiro, o que é falso. Agora, obrigatoriamente, para o intelecto ser capaz de fazer essa distinção, ele tem que ter algum critério. E o critério, justamente, é informado pelos valores inegociáveis. Em segundo lugar, abaixo do intelecto, a gente tem a vontade, né? Eu costumo dizer que a vontade ela é uma força. Ela é como se fosse assim, um cavalo selado, digamos assim. Esse cavalo selado, sem ninguém em cima dele, ele vai me levar automaticamente àquilo que me é mais simpático, em oposição àquilo que me é mais antipático. Então, só para dar um exemplo, se eu dormir tarde ontem, estou cansado, quando o celular tocar 6 da manhã para eu levantar, a minha vontade, se ela não for dirigida pelo intelecto, ela vai simplesmente me fazer com que eu aperte o botão lá do soneca e eu vou continuar dormindo, porque ela me leva automaticamente para o que é mais simpático. Então, por isso que essa vontade, essa força, ela tem que ter alguém, né, em cima montado nesse cavalo. E quem tem que estar em cima é o intelecto orientado por valores inegociáveis. E só lá embaixo, em último lugar, é que a gente tem as emoções. E as emoções, aí a gente pode colocar aí os desejos, os impulsos, né? Inclusive o desejo sexual. Tem que estar em último lugar. Por quê? Engraçado é um psiquiatra falar que as emoções estão em último lugar. Mas estão mesmo. Tô Estão estranho hoje em mesmo. dia, né? Exatamente. Na verdade, estranhos são eles, né? São esses modernos, né, de hoje. Sim, sim. Mas as emoções estão em último lugar por uma simples razão, né? A própria palavra emoção, moção significa movimento. Então, as emoções são movimentos da alma, são passageiros, né? Então, assim, uma hora eu sinto uma coisa, outra hora eu sinto outra. Às vezes, mesmo fazendo a mesma coisa, uma hora eu me sinto bem, outra hora eu não me sinto bem. Então, as emoções, elas são uma bússola que não conhece o norte. Se você for escrever a sua biografia com base em impulsos, em desejos, em emoções, simplesmente, né, o trajeto desse barco aí vai ser um trajeto errático, né? Você não vai conseguir escrever uma biografia, né, que tenha sentido, uma biografia que tenha um valor, da qual você se orgulhe, né, ali no dia da morte. Então, quando a gente faz essa inversão, então vocês lembram aí, né? Intelecto, vontade e emoções. O que as pessoas têm feito hoje é isso, ó, elas invertem. Emoção, vontade e intelecto. Então, a gente fica com uma vontade escrava de emoções ou paixões desordenadas, né? Então, isso, assim,
na verdade, isso é um rebaixamento da natureza humana. Um rebaixamento da natureza humana. Nós não fomos feitos para isso. Você imaginei comigo, tem, sei lá, um cachorro, e aí passa a mãe dele, a mãe do cachorro está no cio. Esse cachorro, o que ele faz? Ele vai lá casá-la com a própria mãe. Agora, ele não está errado, porque a natureza dele é essa. Ele é refém dos instintos dele. Agora, se um ser humano passa a agir dessa forma, ele está se rebaixando até abaixo dos animais, porque o animal ele é preso a essa natureza, né? Ele é preso aos instintos dele. Mas nós temos essa liberdade de escolher o melhor e muitas vezes optamos por não fazê-lo. E muitas vezes nos deixamos aí, né? Acabamos sendo dominados por esses vícios. Então, é aquela coisa. Eu sempre digo, antes que eu me esqueça, eu chamei aí o vazio existencial de um beco, né? Um beco sem saída. Então, se eu dou vazão, se eu me entrego ao hedonismo, se eu vou atrás desse prazer sexual de qualquer jeito, eu vou chegar num beco sem saída. Esse beco sem saída é o vazio existencial. Eu digo que quando a gente está encurralado num beco sem saída, a saída é por cima, a saída é pelo transcendente. Lógico que a pessoa que está ali entregue até biologicamente a uma dependência da pornografia, por exemplo, ela vai buscar tratamento, óbvio. E a gente tem como ajudar até com medicações, etc. É óbvio que sendo ali, ocupando um espaço complementar, né? Não que a medicação tenha a primazia aí nesse tratamento, mas pode ajudar. Mas a saída é transcendente, a gente vai precisar de terapia, a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar de suporte, a gente vai precisar, em primeiro lugar, de ter a realidade iluminada pela razão. Né? Eu começar a entender qual é a minha natureza. Será que eu, enquanto ser humano, eu existo para isso? Será que essa é a história mesmo que eu quero contar? Será que é essa a história que eu quero escrever na minha própria biografia? Uma pessoa que fica dentro do quarto o dia inteiro, incapaz de trabalhar, incapaz de ajudar a minha esposa a sustentar o lar, né? Incapaz de ser o homem o qual eu prometi ser para ela. Né? Então, infelizmente, é uma realidade que eu vejo muito aí, as mulheres sofrendo muito com um problema muito sério, que em sua maioria é dos homens, mas também a gente observa hoje que tem crescido também muito o número de mulheres, né, também dependentes de pornografia. Perfeito, perfeito. Absolutamente perfeito. Né, o senhor foi falando aí, né, essa saída de um beco, quer dizer, um beco sem saída, de fato, a saída é jogada para cima aí, é uma transcendência, é um olhar para o alto. E uma coisa que eu sempre falo muito aqui pro pessoal, né, é que a busca pela pornografia, dentre várias outras coisas, muitas vezes é a busca por um amor. Né? Na verdade, é o sujeito que está buscando, né, algo, e esse algo que todos nós buscamos é o amor. Então, e no caso da pornografia, ainda mais, quer dizer, que aquele amor, só que é um amor que não existe. Né? Eu até, essa semana, comparei, mostrei pro pessoal aqui, a história do Peter Pan, por exemplo. O Peter Pan, né? O Peter Pan, ele tem uma oportunidade de estar presente com uma mulher real na história dele. Quer dizer, ela convoca ele para sair da Ilha dos Prazeres e ficar com ele. Mas ele não aceita. E ele prefere ficar com quem? Com a Tinkerbell. Ele prefere ficar com a Sininho. Uma mulher que sequer existe. Que é uma fada. Então, vamos dizer assim, digamos que a saída do Peter Pan da Ilha dos Prazeres seria, vamos dizer assim, ter se entregado por amor a uma mulher real. E vocês que estão ouvindo a gente aqui, é muito fácil de entender. Nós estamos querendo dizer, você precisa se entregar pela tua esposa. Né? Ela está há quanto tempo, né, esperando essa resposta, né? Essa resposta de amor mesmo. Quer dizer, o sujeito que sai de casa e trabalha todos os dias pelo celular é uma resposta de amor. Né? É uma resposta de entrega. Né? E como o Saulo falou, como a gente está assim, a gente está invertido, né? A gente acha que não, eu tenho que sair aqui, eu tenho que gostar de trabalhar, eu tenho que sentir prazer ao trabalhar. Que é isso, meu filho? Pelo amor de Deus. Né?
Quer É dizer, uma essa realidade, saída do é uma realidade absolutamente infantil, né, Miguel? Criança absolutamente pensa assim. infantil, absolutamente infantil, né? É criança que pensa assim, exatamente, né? Então a pornografia também, ela infantiliza muito o sujeito, né? Ela infantiliza muito o sujeito. E o amor é o quê? O amor é um ato extremo de maturidade, né? O amor é um ato extremo de maturidade. E é só através do amor que a gente vai conseguir sair. Eu acho que o amor é esse movimento para cima do beco, né? O amor é assim, o que o sujeito precisa. E ele precisa ser amado, né? O que é uma terapia, o que é uma ajuda, não alguém, não um suporte, que vamos dizer assim, que vai derramar um pouco de amor ali naquele potinho que estava vazio. Exato. E a gente está vivendo um momento tão complicado que o amor foi reduzido a um sentimentalismo pobre, né? Assim, as pessoas teve uma vez que numa box lá de perguntas a pessoa mandou, eu falei que o amor não era apenas sentimento, a galera encheu lá meus directs lá assim, amor não é sentimento, amor não é sentimento, as pessoas ficam desesperadas assim, Eu tive, porque elas, né, não tem essa noção, né? E, embora sim, haja no amor sentimento, ele é muito mais do que isso, né? O Tiago Amorim, ele é um cara sensacional, ele estuda muito a escola de Madrid, e ele define o amor como sendo uma disposição voluntária, né? Então, disposição, eu me posiciono, né? Voluntária, eu decido, eu escolho de ter a sua biografia alterada pela presença de um outro. Então, perfeito. disposição voluntária de ter a sua biografia alterada pela presença de um outro. Então, cara, a sua mulher, ela precisa de que você seja o homem que você prometeu ser. Né? É palavra dada. E você vai lá cumprir o seu dever. Outra coisa que eu sempre falo lá também, nas perguntas, é que o vetor do amor é para fora. O vetor do amor é sempre para fora. Essa história que nós estamos escutando recentemente aí, de amor próprio, de, né, olhe para você, gaste seu tempo Se com cuidar um você, pouquinho, se autoestima, ame, não sei o que, autoestima, que é um conceito super, super problemático, né? O próprio Jordan Peterson fala muito sobre isso também, o Ítalo tem, para quem aí é assinante do Guerrilha Way, o Ítalo tem uma aula sobre o mito de Narciso, que é um negócio maravilhoso, você abandona a ideia de amor próprio ali totalmente, né? na hora. Então, o Frankl também, o Viktor Frankl, em algum momento ele fala sobre a felicidade, mas vale também ir pro amor, que é como se fosse uma espécie de boia no lago. Então, toda vez que você tenta puxar essa boia para perto de si, quando você faz esses movimentos na água, acaba que o movimento que você tenta fazer para puxar a boia para mais perto de você acaba afastando, as ondas geradas vão afastando a boia, né? Essa felicidade para longe. Então, a felicidade, isso que se chama de autoestima, ela só pode ser conquistada no serviço ao outro. Isso aí também quem fala muito é o Adler, né? O Alfred Adler, que é o autor da segunda escola de psicoterapia de Viena. Viena, não sei o que aconteceu lá em Viena, mas lá Saíam os caras. foi lá que surgiu tudo, né? Então, você tem Freud ali, pai da psicanálise, né? Com um conceito, assim, no mínimo problemático, dizendo que o que guia realmente o homem são as pulsões, né? São esses desejos, pulsão sexual também, ele fala muito sobre isso, e que isso que moveria o homem. Aí vem a Adler e fala, olha, tudo bem, a gente até tem isso, mas não é isso que move o homem, mas na verdade é o desejo de poder, né? Então, o Adler, como bem colocou, aqui, ó, a pessoa que está acompanhando a gente, fundador da psicologia individual, exatamente, Individual. a segunda escola de Viena, e ele fala assim, não, a gente até tem isso, essa questão, né, da pulsão sexual, mas o que move o homem é o desejo de poder, né? Então, daí que vem o complexo de inferioridade, né, que a gente tanto escuta. Mas aí vem Frankl, na minha opinião, ainda atingindo um nível superior, que ele fala não, que na verdade o que move o ser humano é o sentido da vida. E aí o Frankl que apresenta, né, assim, que apresenta assim que dessas escolas mais recentes, né, digamos assim, essa dimensão que ele chamou de noética, né, mas Uhum. a gente pode chamar de transcendente, fica mais acessível. Então
quando você tira do ser humano essa realidade, você entra em labirintos. O que é essa história de amor próprio, se não um labirinto? Quem está escutando aqui e já tentou fazer isso, especialmente as mulheres, eu vejo as mulheres muito confusas, né, nesse ponto, que você quando escuta isso é muito gostoso pro ouvido, né? Eu me amo, Sim, eu tal. Você fala ali de frente pro espelho, eu sou, eu posso, eu consigo. Agora, isso dura ali meia hora, entende? Isso dura muito pouco tempo. Isso não sustenta. Agora, por outro lado, se a gente segue as recomendações aí do Adler de se dedicar ao próximo, né? Quando eu percebo que eu tenho um impacto positivo na vida do outro, isso faz com que eu goste mais de mim mesmo. Então, é um sim, efeito colateral do serviço, né? Então, sim. quando eu faço isso, aí sim, eu começo a ter isso que as pessoas chamam de autoestima. Então, essa coisa de sair de si é fundamental, principalmente para quem tem esse tipo de problema, como a pornografia, né? E como eu estou vendo aqui o pessoal colocando muito do amor próprio, eu sugiro até que vocês leiam a segunda regra do livro 12 Regras do Jordan Do Peterson. Peterson. Isso. A segunda regra lá está assim: cuide de você como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Ó, cuide de você como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Exemplo rápido, que nosso tempo já está acabando. Imagina que seu pai, Deus o livre e guarde, sofre um infarto, né? E aí, cateterismo, quase morre. E aí o cardiologista chega e vira e fala assim, olha, ele está proibido de comer alimentos gordurosos, tá? Pelos próximos 6 meses. Aí você vai cuidar do seu pai, você fala, não, pode deixar, doutor, não vai comer. Só que seu pai, né, talvez cresceu numa cultura ali de comer muito alimentos gordurosos, etc, etc. Passa um mês, seu pai já está doido querendo comer alguma coisa gordurosa. Aí eu te pergunto, ele vai ficar, né, filho, pelo amor de Deus, se você me ama, você vai me dar uma comida gordurosa. Aí eu te pergunto, se você der essa comida gordurosa para seu pai que acabou de fazer um cateterismo, ele ficaria feliz? Muito feliz. É o que ele quer? É o que ele quer muito, mais do que tudo. Mas você daria para o seu pai essa comida? Qualquer pessoa em sã consciência não daria. Porque sabe que se você der essa comida gordurosa ao seu pai, ainda que seja uma coisa que ele quer, que ele ama e que ele gostaria muito, aquilo não seria bom para ele. Aquilo não é o melhor para ele. Então, quando a gente está cuidando de um terceiro, a gente tem esses cuidados. A gente tem essa responsabilidade. Quando você está cuidando do seu filho e ele vai sentir dor ao tomar uma injeção de uma vacina, por exemplo, você fala, ó, você pode chorar, mas você vai tomar a vacina, porque é Sim. melhor para você, né? Porque é o melhor para você. Agora, então, quando o pessoal entra nessa de amor próprio, tipo assim, eu só faço o que me faz feliz, eu só faço o que me dá prazer, eu só faço aquilo que é gostoso na hora, isso não é verdadeiramente o amor, isso não é verdadeiramente cuidar com responsabilidade. Por isso Sim. que esse conceito do Jordan Peterson, ele é muito mais profundo do que isso que a gente escuta de amor próprio é, hoje em dia, né? Então, as pessoas têm que olhar para si com responsabilidade. Então, uma vez Sim. que você entendeu o que é melhor para você, o que é um bem verdadeiro para você, você sai desse universo do sentimentalismo, né? Daquilo que só é momentâneo e efêmero e acaba te deixando num labirinto dos prazeres ali, e aí aquilo ali, enfim, não contribui para que você escreva uma biografia de valor. Sim. Perfeito. Perfeito. Uma vez eu abri uma caixinha de pergunta ali, daí teve uma pessoa que me perguntou sobre autoestima, e aí eu respondi de modo compacto, mas por dentro tava tudo isso daí. Quer dizer, como é que eu tenho problema de estima? O problema da autoestima é o seguinte, seja estimável. Essa pessoa, depois de umas 2 semanas, ela me mandou um direct. Ela falou, olha, aquilo que você falou, né, mudou muito a minha vida.
né? Porque eu comecei, quer dizer, o que é ser estimável? Né? É, de algum modo, quer dizer, uma hora ou outra a sua consciência vai julgar a vida que você tem levado. Né? Uma hora ou outra você vai colocar a cabeça no travesseiro e você vai pensar nas coisas que você tem feito. E isso você não controla, quer dizer, alguma hora isso vai acontecer. E, vamos dizer, quando você começa a, vamos dizer assim, ser estimável, servir o próximo, amar o outro, cuidar do outro com responsabilidade, quando esse fenômeno acontecer, da sua consciência julgar a sua biografia, você vai falar, eu ainda não cheguei lá naquela biografia que eu quero. Mas até que tá bom. Até que, assim, as coisas que eu faço são boas. Quando as coisas que você faz são boas, né, o sabor que você sente na vida é um sabor bom. É impossível você sentir um sabor amargo. Quando ao contrário, você só pensa em se agradar, né, em se cuidar e tudo mais, tudo mais, tudo mais, essa concepção errada do amor próprio, quando a sua consciência julgar a sua vida, você vai sentir um sabor amargo. É um sabor de um fruto amargo. Né? E isso é uma experiência. Exatamente assim, a autoestima, seja estimável. Quer dizer, quando as pessoas olham para você, né, elas têm, ou até mesmo quando você olha para si mesmo, você tem algo aí dentro, né, o qual você pode estimar. Assim, isso aqui eu faço bem feito, isso aqui eu entrego bem feitinho, isso aqui eu faço bem feito. Né? E isso é o centro da minha vida. Né? Quanto tempo nós temos aqui? 2 minutos. Isso. Ó, Miguel, Muito mas bem. queria dizer que foi um prazer aqui conversar com você. É um tema absolutamente importante, é um tema que, assim, deveria até ser mais abordado pelas pessoas, né? Mas acaba que é impopular, digamos assim, né? Vai contra a suposta liberdade, né? Etc, etc. Mas como a gente viu aqui hoje, a liberdade é a capacidade de escolher o melhor em cada situação. Então, se você aí que está, né, nos assistindo, se você tem algum tipo de problema com vício, pornografia, procura ajuda, né, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, consuma o material aí do Miguel, que tem feito um trabalho excepcional nesse sentido, né, nessa frente, e não desista. Né? Assim, a gente também aqui não está aqui para colocar o peso nas costas de ninguém, mas Claro, pelo claro. contrário, né, apontar que existe saída para isso, existe um caminho melhor, né? E que a sua vida não seja limitada, né, por esse vício, que você não fique preso a isso, mas pelo contrário, que você reencontre a verdadeira liberdade. Né? Muito bem, Saulo. Muito obrigado aqui pela aula, né? Excelente aula. Acho que todo mundo ficou assim, impressionado. A aula maravilhosa que a gente teve aqui. Bate-papo muito bom. Né? Pessoal que gostou aí da live, printa, né? Printa aí, manda os prints pra gente, marca a gente aí. Pessoal que ainda não fez a inscrição para o desafio, o Jonathan está lembrando aqui, faça a sua inscrição para o desafio, que vai começar na semana que vem, do dia 12 ao dia 18, o desafio Vencendo a Pornografia. A gente vai tratar de todos esses temas aqui que a gente está tratando e muito mais, tá bom? Obrigadão, Saulo, prazer poder bater esse papo aqui contigo. Obrigado por disponibilizar o teu tempo, eu sei que o tempo de médico é muito curto mesmo, o tempo de psiquiatra é curtinho. Muito obrigado pela tua atenção, pela tua disponibilidade, tá bom? Valeu, Miguel. Um abraço e conte comigo aí sempre. Obrigado, fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu.